Boa noite, professor. O Lacerda, a vida do treinador às vezes não é fácil, né? E às vezes lida com as críticas, às vezes até mais crítica do que elogio. Mas, com certeza. Mas a gente também elogia quando necessário e quando você veio para o Atlético, algumas pessoas, comentaristas, crônicas, até torcedores falavam: o Lacerda é defensivo, o Lacerda é retranqueiro. E se teve uma coisa que o time não foi hoje, foi defensivo e retranqueiro. Eu queria te dar a oportunidade para você falar até sobre esse estigma, né? Se é que eu posso chamar assim, e também a sua leitura de jogo com as substituições que deram mais do que certo, né? Essa questão de defensivo, ofensivo, eu atrelo muito a time que toma pouco gol, né? O time que toma muito gol não vai conquistar. Time que toma muito gol não vai subir, time que toma muito gol não vai ser campeão. Se tu olhar os históricos aí dos times que sobem, que são campeões, são os times que tomam poucos gols. Eu não me incomodo de verdade. Lá atrás, quando eu dei aquela entrevista que algumas pessoas, né, acharam que foi exagerada, que eu acho que não, porque eu quis explicar a nossa maneira de trabalhar, da organização, enfim, não quero voltar atrás. Cara, não me incomoda, eu acho que a crítica faz parte, já falei sobre isso. Tu tem que levar para um lado construtivo, e eu faço isso. Claro que às vezes incomoda, normal, a gente é ser humano, ninguém gosta de ser sempre criticado, mas faz parte. Questão de ofensividade, a gente tem que saber o que a gente tem na mão. Se eu fiz alguns trabalhos em outras equipes, e não vou falar da última, de todas que eu trabalhei, Caxias, Aimoré, Amazonas, eu tenho que ver o que eu tenho na mão. Por que o Atlético hoje foi extremamente ofensivo? Porque eu tinha peça para fazer o time ser ofensivo. Entendeu? Eu consegui botar um Kelvin de um lado, eu consegui botar, depois da troca do G Dias, eu fiz um meio de campo com o Danielzinho, com o Hasler, tudo jogador ofensivo. Coloquei 2 centroavantes, porque às vezes tu tá no clube e te pergunta: por que tu não bota 2 centroavantes? Mas tu tem? O Atlético tem 2 centroavantes para me colocar. Hoje o Martins, ele fez praticamente um papel de um segundo atacante, quase um centroavante, que é uma característica do Martins quando o Atlético o contratou. Então não adianta o Lacerda querer usar o Martins aberto, porque não é como ele jogava lá no país dele. Então eu estou tentando utilizar o Martins aonde ele mais rendeu e aonde o Atlético mostrou interesse em contratar o Martins, e na minha opinião fez um grande jogo. Eu coloco o Maranhão 2-9, não é porque o Avaí estava com jogador a menos, é que esses jogadores me dão essa opção. Então assim, às vezes depende muito do que tu tem nas mãos para te poder ser ofensivo ou defensivo. E quanto às críticas, assim, faz parte, não me incomoda, bem pelo contrário. Às vezes a gente dá uma resposta que possa soar e não tá? Então, até peço desculpa se alguma vez eu dei uma resposta mais forte. Nunca é a intenção, a gente sempre tenta se explicar da melhor maneira possível para vocês.